Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos dando sequência ao curso, ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Entramos hoje no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, primeira parte. É um capítulo que temos muita coisa para conversar, é um capítulo que permite muitas observações. Então, pelo que eu estou vendo aqui, haverão algumas divisões, dividiremos em um número de 4 ou 5 partes, porque tem muito conteúdo. Então, vamos começando com Mateus e Lucas. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Bem-aventurados vós, que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Texto de Lucas, capítulo 6, 20 e 21. Mas, ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós, que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós, que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Lucas, capítulo 6, versículo 24 e 25. Numa observação aqui, sequiosos, lá no primeiro parágrafo, bem-aventurados os famintos e os sequiosos, que seria os que têm sede. É lógico que há todo um contexto envolvido nesse texto, né? Há um contexto que tem que ser levado em conta. Algumas pessoas interpretam que esse texto diz que ser rico é ruim, que ser pobre é bom. Ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Né? Algumas religiões se norteiam baseando-se nisso, que tem que entregar todas as coisas para ser pobre, mas rico de espírito. Por ser rico, não é tão bom. E algumas se aproveitam e dizem para os fiéis: dá todo o seu dinheiro e seja pobre, porque o pastor fica rico, o ministro fica rico. E nós não podemos levar tudo isso ao pé da letra. Ai de vós ricos, porque tendes vossa consolação nesse mundo. Aqui, o que está sendo trazido é que ser rico no mundo torna as coisas mais fáceis. Não há como negar isso. Todos concordamos, correto? Você tem um carro melhor para viajar, você não precisa ficar apertado em ônibus, você tem coisas boas para comer, você tem pessoas que trabalham na sua casa. Então, não há como negar, o conforto é maior.
Há um padrão de vida maior. Agora, o pobre tem o cartão integração, benefícios, né, que a empresa disponibiliza. Isso quando ele não está desempregado. Isso é o que está sendo dito aqui. Como o indivíduo que é rico já possui uma estrutura, uma condição de vida privilegiada, a responsabilidade dele é maior. A mensagem aqui diz o seguinte: o rico que não reconhece esse conforto, desculpa, o rico que não reconhece esse conforto e ainda abusa disso e deprecia o pobre, este vai pagar caro por isso. E o pobre que vive na sua condição com resiliência, que encara os desafios, que encara todos os desafios da vida com dignidade, de cabeça erguida, estes serão exaltados. 5.1 Justiça das aflições. Item 3. Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso. Mais ainda, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Dizem, para se ter maior mérito. Mas então pergunta-se, por que sofrem uns mais que os outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições? Por que uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir? Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Forte, né? Por que algumas pessoas estão sofrendo? Por quê? Existe alguma justiça nisso? Ou é injusto que algumas pessoas sofram? Porque isso tudo é a base de compreensão dos conceitos. O que leva muitas pessoas a não acreditarem em Deus é justamente isso. Esse capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, já deu origem a muitas palestras, muitos seminários, muitos debates. A importância desse capítulo é o seguinte: quando você compreende a justiça das aflições, aí você sente que está diante de um Deus justo. Entenderam? Quando você compreende que existe injustiça, você não entende como alguém pode nascer sem o movimento das pernas e o outro nasce com as pernas normais, sem problema algum. Por que uns nascem com a vida confortável, um padrão de vida maravilhoso, e outros passam fome? E aí, uns chegam a afirmar: se existe Deus, por que tem criança pobre? Se existe Deus, por que existe criança doente? Então, esse inconformismo acontece porque isso foi o que muitas religiões pregaram ao longo do tempo. Deus é bom, Deus é justo,
Deus nos ama. Como elas não acreditam na reencarnação, e por não acreditar na reencarnação, não existe a lei da causa e efeito, né? E por não haver a lei de causa e efeito, elas tiveram que associar a uma outra coisa. Essas aflições do mundo. Aí entrou a figura do Satanás. Foi atribuído a ele todas as coisas ruins do mundo, todas as aflições do mundo é culpa dele. E esse capítulo, meus amigos, esse capítulo mostra que não. Que o que acontece de ruim com cada indivíduo é responsabilidade de cada indivíduo. Primeiro parágrafo aqui, ó. Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso. Mais ainda, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Então, a questão do reencarnacionismo, né? Se não houver o pensamento sobre a vida futura, não dá para aceitar o que Jesus falou. Estão acompanhando? Se você não acredita em reencarnação, poderia-se dizer que Jesus mentiu. Como diz o texto, seria um engodo. Porque não faz sentido que haja uma punição tão grande para alguns e uma benesse tão grande para outros. Seria, aqui ó, seria a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso, mais ainda, seria um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Que aí entra um outro ponto que está sendo trazido aqui. Ok, vamos supor que haja essa justiça, que tem que sofrer, etc. Mas por que a pessoa que é boa sofre e a pessoa que é ruim não sofre? Alguém já disse isso, né? Vamos continuando aqui. E dizem para ter o maior dizem para se ter o maior mérito. Aí então pergunta-se por que uns sofrem mais que os outros, porque uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada, sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições. Por que uns nada conseguem ao passo que outros tudo parecem sorrir? É isso. Todavia, o que menos ainda se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente, nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Isso o de que cada um deve bem compenetrar-se. Por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa, e hoje, julgando-o suficientemente maduro para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa, por meio do Espiritismo.
isto é, pela palavra dos Espíritos. Ou seja, não importa a imagem que você faz de Deus, se é um homem barbudo, se é uma luz branca brilhando no céu, isso não importa. O que importa é que essa imagem que significa Deus para você seja onipresente, onisciente e onipotente. Caso contrário, não é Deus. Então, se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente nem com parcialidade. Então, não é porque orei, nem porque eu sou mais bonito, nem porque eu estou na religião certa, que Deus vai gostar mais de mim. Não há, isso não acontece, não há parcialidade. Logo, aqui, ó, logo as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Justa há de ser essa causa. Então, se você diz que acredita em Deus, você acredita que Deus é justo. Se Deus é justo, então tudo que acontece no mundo é justo. Pô, mas esse menininho ali que tá... É justo. Pô, e aquela menina que tá sofrendo? É justo. É doloroso. Eu sei que é doloroso. Mas, olha, nós enxergamos aquele menino, nós enxergamos aquela menina, mas o que tem ali é um espírito. É isso que temos que ter em mente. É um menininho de 4 anos, mas é um espírito milenar. Que talvez tenha sido um carrasco em outras vidas. Continuando aqui. Por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa, e hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa, por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos. Então, justiça das aflições. Se as aflições são justas, é porque Deus é justo. Em suma, é isso. Item 5.2. Causas atuais das aflições. De 2 espécies são as vicissitudes da vida. Ou, se o preferirem, promanam de 2 fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que o suportam. Se nós entendemos que existe uma justiça das aflições, então é porque também essas aflições podem ser divididas em causas atuais e causas anteriores. Que tipo de causa pode estar criando uma aflição que é uma causa atual? De 2 espécies, aqui no texto, de 2 espécies são as vicissitudes da vida, ou, se o preferirem, promanam de 2 fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida terrestre, outras fora dessa vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que os suportam. O que é uma causa atual de uma aflição? Se nessa vida eu fumo cigarro até desenvolver o câncer, isso é causa atual dessa aflição. Se nessa vida eu nasço com problema no pulmão porque fumei na vida passada, isso é uma causa anterior.
Então, o que me cabe é gerenciar essas causas anteriores, porque não tem como fugir. Tudo isso que está acontecendo na sua vida hoje, que você considera ruim, são causas anteriores que estão atuando na sua vida atual. São causas anteriores que estão prevalecendo no seu dia a dia. E eu tenho, eu tenho que me disciplinar para que eu não provoque novas causas. É essa a grande dificuldade, a disciplina. É isso. Voltaremos a nos encontrar semana que vem, na segunda parte do capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Uma ótima semana a todas. Que Deus os abençoe. Fique em paz.